internauta, minha amiga internauta, mais um episódio no Topo Podcast, o episódio do bom empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, daquilo que você sabe, você que nos sugere os convidados, você que nos passa as informações, o que você quer assistir, o que você quer ver. Aqui no Topo sempre nós estamos priorizando os mais diversos segmentos. E hoje, com certeza, mais um episódio para lá, mas para lá mesmo de especial, que vai poder contemplar aí muito das suas dúvidas e, evidentemente, mostrar os bons exemplos dentro do ramo, hoje no caso de TI. Vamos explorar TI, o ramo educacional, que é um ramo inédito até então, não falamos aqui no Topo, e hoje, com certeza, poderemos falar muito sobre isso com uma pessoa que tem muita experiência nessa prática. Segura aí, daqui a pouquinho já começamos a nossa entrevista. Olá, Edinho. Fala, Mazinho. Olá, nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente e hoje com esse convidado especial para você aí, acadêmico das nossas universidades, para você que busca empreender, vai ser sensacional. Lembrar já do nosso patrocinador master, Melhores Imóveis, a imobiliária que acha o melhor imóvel para você. Você quer comprar, vender ou alugar? Busca Melhores Imóveis, o Diego e o Jason, eles acham a melhor oferta para você. Sigam eles no Instagram, @melhoresimóveisbnu. E para você que tem a sua marca e quer divulgá-la para um público extremamente qualificado, cole com a gente já está com o Media Kit no ar, chama a gente no inbox que a gente passa para você, cabe no seu bolso e divulga bem a sua empresa. É isso, né, Sheila? É isso aí. E a sua empresa vai estar sendo divulgada lá no nosso Instagram, o @NoTopoOficial, no Facebook também, com o Notopo Podcast. Nos siga lá para acompanhar a agenda, ver dos nossos patrocinadores, ver os TBTs que a gente começa a postar agora, começa a ter uma bagagem de conteúdo bacana para ir postando toda quinta-feira lá como uma forma de TBT. E no Facebook você nos acompanha toda quarta-feira, tem episódio novo. No Facebook nosso canal chama Notopo Podcast e é o mesmo nome em todas as plataformas de áudio. Então vamos aí para essa super entrevista de hoje. Maravilha, tenho a grata satisfação, a honra de ter aqui conosco, amigo de longa data, se assim posso te chamar, porque tantas jornadas juntos, e ele é uma pessoa de muita experiência, principalmente no ramo que ele atua, no ramo de TI, na parte educacional, sempre envolvido com as boas práticas da cidade de Blumenau, envolvido nos bons projetos, participando muitas vezes de iniciativas voluntárias e, evidentemente, colaborando com a sua experiência que é tão diferenciada. Meu amigo Sérgio Tomil, da ProE Informática, seja muito bem-vindo. Obrigado, Leomar. Estou aqui na mão de vocês, na sua, na Dinho, no Sheila que está aí, e vamos ver se eu consigo trazer informações, enfim, úteis, relevantes para nossos espectadores aqui. Com certeza. É o mesmo Sérgio que você já conhece, do Entra 21, é só mais um exemplo daquilo que ele também desenvolve além da empresa dele. Enfim, nós vamos estar conversando aqui de muitas situações nesse sentido. Vamos começar do princípio da tua empresa. Como é que ela surge, uma empresa hoje que está tão consolidada, treinamentos especializados, aliás, uma sede que eu quero falar aqui, que coisa fantástica, ficou a sede da ProE, tive a honra de receber esse convite, fui lá visitá-la e você realmente sempre fazendo tudo muito bem feito. Inicia para nós exatamente da concepção da tua empresa, como é que ela começa as atividades aqui na cidade de Blumenau, Sérgio? Eu acho que talvez contextualizar um pouco, Leomar. Eu comecei a trabalhar muito cedo, A minha geração aí, ela mistura um pouco o que é ser criança hoje e iniciar a trabalhar. Eu comecei em 1977, Comecei a trabalhar na Dudalina, na época ainda, quer dizer, tive o privilégio de conhecer o seu Duda, a dona Adelina, trabalhar com eles lá, com o Sérgio na Rua 15 e tal. Na época, inclusive, eu lembro que eles tinham um círculo de amizade muito interessante, então, de conversar com o seu Willy Zivert, e caminhar na Rua 15, lá ele mesmo contando, Claro, eu era o Serginho, era um guri na época. Então, foi ali que começou, daí, em seguida, já... meu pai sempre, na época lá, quem mora no Reino, hoje o Reino do Garcia, trabalhava na Artex. Tinha que passar por lá, que senão acho que não ganhava um carimbo nas costas, não podia viver dali em diante. Então eu trabalhei lá também. E lá, logo de início, lá no início dos anos 80, a empresa tinha comprado uns microcomputadores. E os micros da época, eles eram assim um lazer, ninguém trabalhava com aquilo, Então, eu tive o contato ali em 84 já. Esses computadores voltaram, quer dizer, foi dado para os diretores, não sabia bem o que fazer com aquilo, voltou para a empresa. E daí eu fui promovido lá para o setor de engenharia, na época. Saí lá do piso de fábrica, lá eu fiz de tudo, de
de motorista de empilhadeira a tecladista de Tiar Jacquard, e passei por vários setores e tal. Então, assim, fui para cima, lá para o setor de engenharia, já para trabalhar com os micros. Fiz lá um treinamento com o pessoal que veio na época. Tu já mostrava uma aptidão naquele momento? A empresa já foi identificando? Não, que tu... fui jogado lá. Ah, assim, é? né? Foi um acaso? Eu estava fazendo administração na época, né? Nem conhecia, quer dizer, como eu falei, né? E também, por isso eu passei meio en passant, né? O único contato que eu tive com código era Tiar Jacquard, mesmo que aquilo era programado, né? Que aquilo tinha um pianinho lá que a gente programava aquilo. Fiz isso por um período lá no terceiro turno, uma coisa bem... Mas daí eu fiz e acabei gostando daquilo. Então, comecei usando lá softwares da época, com Apple ainda, né? Logo em seguida, o IBM PC, foi o primeiro computador pessoal, então também tive a oportunidade de usar aquele negócio 286 já? Não. Era ainda o XT? IBM PC mesmo. Tá? PC mesmo. Depois veio o XT, que daí tinha Winchester, né? A gente Sim. chamou de HD, mas era o Winchester. Agora a gente já quer SSD, nem quer mais disco. Né? E assim, com as ferramentas da época, né? VisiCalc, Lotus 123, né? Os softwares de programação muito rudimentares e tal, mas a microinformática ali engatinhando. Então, o contexto foi esse, e eu sempre me interessei muito, lia muito, né? Era muito difícil, né? Por exemplo, livros de tecnologia. Eu lembro que a gente ia para São Paulo, tinha uma livraria lá, na Santa Ifigênia, Litec, a livraria técnica, que era onde tinha isso. Tudo em inglês, né? A gente tinha que se virar. Você que é mais jovem, presta muita atenção, que é tão simples, vai no Google, digita, aparece, olha o que é nessa época, ter que ir a São Paulo para buscar um livro um pouquinho mais especializado, exatamente, não é nem a biblioteca da cidade, ia a outro estado para buscar um pouco de literatura. Tinha que buscar, ou sempre que alguém fosse para lá, a gente já encomendava e tal, né? A gente assinava revistas, isso jamais assim no final dos anos 80, quando a coisa já estava melhor, né? Já tinha a revista Byte, que a gente assinava, que vinha dos Estados Unidos, né? Os micros mesmo, né? As empresas, era reserva de mercado, você não podia comprar computador, né? Podia trazer nada. Aquilo quem trazia de Miami lá por baixo dos panos, né? Por exemplo, os primeiros micros que eu usava lá, a gente nem podia ter aqueles computadores, né? Tinha que ter computador brasileiro, né? Tinha reserva de mercado, só foi derrubada pelo presidente Collor. Perfeito. Né? Quer dizer, isso lá em 91, se não me engano, né? Que foi 90, 91 que o Collor, né? Derrubou a reserva de mercado. Até lá a gente estava restrito à produção nacional, que parece ser uma coisa muito boa, mas daí você começa a destoar um pouco do mundo, trás, né? Em tecnologia, né? Quanto mais em tecnologia. Né? Então, assim, eu convivi com aquele meio lá, e já... Só fazendo um parênteses, Sérgio, Sim. já para entender. O que a Artex fazia com o computador na engenharia nessa época? O que tu foi fazer lá? Qual que era Porque até então não tinha computador, então já era uma inovação. Não, fazia tudo. Na verdade, é o seguinte, tá, Edinho? Nas empresas, tá, a empresa têxtil de Blumenau, eu sempre digo o seguinte, né, a gente só tem hoje um setor de tecnologia, um polo de tecnologia aqui, porque houve antes um setor têxtil forte. Né? O que essas empresas fizeram lá no final dos anos 60? Elas criaram um pool entre elas, né, um grupo, e comprou um computador. Né, isso lá no final dos anos 60. E esse pool chamaram de CETIL, que é o Centro Eletrônico da Indústria Têxtil, se não me engano, a denominação foi essa. Tá? Então, né, ali que surgiu. A gente fala que não era uma empresa, né, era uma cooperativa. Um birô de serviços, né? Birô, não, isso virou depois. Era um birô para ela mesmo. Né? Perfeito. Tá? Depois é que virou efetivamente uma empresa. Então, assim, elas eram sempre muito fortes. A Artex, né, era uma empresa fortíssima, nos anos 80, né? Exportava muito. Eu lembro que ia para São Paulo, você podia pegar o hotel que fosse, mas a toalha lá, as toalhas eram daqui de Blumenau, né? Principalmente da Artex. Tá? E a Artex, assim, na área de tecnologia, sempre investiu muito. E ela já tinha o chamado mainframe, os computadores, os grandes computadores. Ela tinha a Ering, a Teca, né, todas as grandes empresas, a Karsten, enfim, né, todas tinham seus grandes, Sulfabril, seus grandes computadores. Né? E a Artex trabalhava com IBM. Né? Mas o que acontecia? Dentro da empresa, né, se você era um usuário, né,
pedia alguma coisa para o CPD, que era o Centro de Processamento de Dados, toda a empresa tinha, ia para a fila, né? Quer dizer, tinha muita solicitação. E, nesse contexto aí, é que o micro, né, quando eu fui trabalhar com os micros, a gente acelerava isso, né, porque fazia para o próprio setor. Então, eu fui lá dentro da engenharia industrial, né, que fazia cálculos, enfim, da produção, né, e a gente criou lá, quer dizer, eu acabei criando um CPDinho, né. Quando eu saí da engenharia, daí eu tive que ir para o CPD, né, não tive mais como ficar lá. Eu tinha lá, sob meu comando, lá tinha 5 computadores, tinha 2 ajudantes já, quer dizer, estava criando um feudozinho ali, e aquilo, obviamente, não tinha como sustentar. Né? Então, era para isso, ele dava essa demanda. E os outros setores também. Tá? Então, isso foi muito rápido, assim, né? Do tipo, ninguém tinha micro e 2, 3 anos depois ninguém podia viver sem eles. Pois né? é essa transformação que chama atenção, porque até então ninguém sabia que existia. E, de repente, começa a ficar dependente já dessa facilidade, enfim. A gente sempre acha que está na crista da inovação, da onda, da revolução, né? É esse momento e tal, mas a gente passa por vários momentos desses. Né? Quer dizer, o próprio surgimento dos computadores, depois a revolução da tecnologia. Né? Como eu falei, eu trabalhei com a Apple lá, né? E claro que o delay, né, entre o que acontecia nos Estados Unidos, na Europa e aqui era maior do que hoje. Hoje está aqui, a gente, né, sai um novo iPhone e no dia seguinte você tem condições de ter ele aqui também. Né? Lá não, tinha um espaço. Mas, assim, do computador lá que o Steve Jobs, né, desenvolveu, né, primeira versão do DOS, né, que foi o primeiro software do Bill Gates, né, eu passei por isso e usei essas ferramentas. Né, usei a primeira versão do Word, né, eu lembro bem assim, até hoje, como é que ele entrava em tela, né, aquilo tudo naquele monitores de fósforo verde. Primeira vez que a gente colocou o Windows, né, foi maravilhoso, do tipo, a gente botou, viu aquilo, né, botou um mouse lá para testar, e beleza, tá, tira fora que não serve para nada, né? Porque ele se arrastava, né, dentro do computador, mesmo você usando o melhor micro. Ô, Sérgio, só que um parênteses, vamos esquecer nessa questão de que chega o Word do nosso Fácil, né? Nosso Fácil editor de textos, que marcou a época no Brasil, certeza, inclusive, né? Foi, né, Blumenau, né? De Blumenau. Foi um desafio, né? O que o pessoal desenvolveu, né, essa ferramenta e lutando, né, contra um gigante, né? Então, assim, aqui em Blumenau, várias, né, empresas revolucionaram, criaram, né, softwares diferentes aí, né, usando inclusive janelas sobrepostas aí, como, né, o Fácil chegou a ter a versão Windows, inclusive. Sim, Então, tudo isso fez com que começasse a chamar a atenção aqui, né, para o polo de tecnologia. Tá? E dentro dessas empresas grandes aí, muitos profissionais, porque essas empresas também passaram daí pela crise da China, lá no final dos anos 80, 90, né? E aqueles grandes CPDs, eles começaram a não ter mais sentido, né? As empresas começaram a dispensar e os profissionais foram para o mercado e começaram a empreender com as dificuldades que tinham da época. Né? Então, eu mesmo lá no início dos anos 90, eu estava já na companhia Hering. Né? Da Artex você foi para a Hering? Fui para a Hering em 92, né? E lá eu vi a oportunidade, né? A Hering estava incentivando, né, a terceirização, outsourcing, né, das atividades, e ali eu vi a oportunidade de começar a empreender e já ter, né, um cliente ali como a Hering, né, como primeiro cliente. Né? Então, isso aconteceu. E em que área que eu pensei em empreender? Naquela que eu trabalhava já, porque eu já fazia, já liderava a questão de treinamento nessas empresas. Na Artex, quer dizer, treinava os demais profissionais, né? E na Hering eu fui com essa missão de organizar a questão da microinformática. Já naquela época, a Hering já tinha mais de 500 micros, né, instalados, né, fazer treinamento, inclusive do pessoal de CPD, porque o pessoal de CPD não usava os micros. Né, uma coisa parece meio absurda, mas, né, eles usavam as ferramentas que eles tinham, que era o computador central. Né. Então, e daí, nesse momento aí, quer dizer, que empresa que eu criei? A empresa de treinamento. Né, daí é que surgiu a ideia da ProWay. E essa questão exatamente da tua formação, tu já tinhas alguma formação, acho que em administração, é isso, nesse período ou não?
Então, eu fiz e me formei, né, me graduei em administração de empresas, e daí, isso foi em meados dos anos 80, né, e daí eu já trabalhava com tecnologia, mas eu resolvi terminar a formação em administração e, na sequência, eu fiz... na época, na FURB, aqui tinha tecnólogo, né, de processamento de dados. Então, daí eu fiz a graduação em administração e fiz o tecnólogo depois. E aí surge em 92 a ProWay, então, é isso? Mas eu fiz isso, só, desculpa, Não, Leomar, mais por uma questão de cumprir tabela, porque assim, os professores, né, dos cursos na época já eram pessoas que eu conhecia, né? Eu lembro que o Ziza, né, era um professor conhecido lá na FURB. Daí me viu na sala e disse, Tomeu, tu não vai ficar aqui me enrolando aqui na sala. Né? É o seguinte, vamos marcar ali uma palestra para a parte final do curso, daí eu te dou presenças. Tá bom? O Radins também era... Né, Ricardo Radins era um dos professores, mesma situação. Então, filho dele é meu atual colega, inclusive, de docência. Eu já estava trabalhando na área, mas eu fiz realmente por quase que, né, uma aceitação, né, na época... Né? Mas foi bom, foi interessante ter feito também. Desculpa a sua... Não, aí surge a ProWay, então nessa saída da Hering, pensando no outsourcing de treinamentos, surge a ProWay. Aí vem a ideia da ProWay e já surge como ProWay? Surge como ProWay, com o nome que tem hoje, com a mesma razão social. Explica um pouquinho esse nome, inclusive. Mesmo CNPJ. Por que ProWay? ProWay, na época eu fazia, todo sábado, né, eu saía de manhã, saía logo meio-dia e ficava até a noite. Eu fazia um intensivo de inglês, né? E eu fazia com um professor que é meu amigo até hoje, o Lieberto. Ele mora lá no caminho para o Morro Azul, lá em Timbó, né? Ali naquela região ali. E daí eu estava querendo criar empresa e tal. Daí eu queria uma coisa que tivesse Way, né? Eu achava bacana a parte sonora final, né? Daí eu fui lá para ele e disse, estou pensando aqui em criar um professional way, né? Um modo profissional, uma maneira profissional de fazer, um caminho profissional. Isso faz sentido? Ele disse, faz. Ele disse, mas não põe professional. Daí eu queria criar ProWay e como subtítulo, né, Professional Way. Ele disse, não, daí não põe Professional Way que vai ficar muito fresco. Ele disse, deixa daí, põe só informática, né? Daí ficou ProWay Informática por muito tempo. Ô Sérgio, e aí pegando esse gancho de que tu abriu a ProWay, porque tu já tinha essa bagagem de liderar treinamentos nas indústrias que tu trabalhou antes, né? E como é que nasce esse negócio? Assim, tu comentou que tu foi meio que jogado, né? Como é que nasce essa vontade, assim, de... Tu começou a dar o treinamento e entendeu, não, puta, eu nasci para isso, eu gosto de fazer isso. Como é que despertou esse desejo dentro do Sérgio? Eu, nessa época, eu já fazia os treinamentos internos dentro da empresa, né, e viajava muito pelo Brasil todo, aí, tanto lá na época da Artex, quanto depois na companhia, treinando os escritórios regionais, representantes e tal. Então, eu gostava daquilo. Gostava de estar ali dentro de sala de aula, passando né? Então foi uma coisa, essa parte foi bem natural, tá? Daí não foi jogado, foi porque eu gostava mesmo. E eu sentia aqui, né, aqui em Blumenau, que havia oportunidade da gente fazer diferente essa parte de treinamento, porque o que tinha muito na época era você querer fazer cursos de informática, tá? Era quase uma pós-graduação, né? O que era oferecido é curso de 6 meses, 1 ano e meio, né? E era assim, tanto faz se a idade que você tinha, tal, tinha que entrar naquele formato, né? E daí a gente trouxe a ProWay com a proposta de curso de 1 semana, 2 semanas, né? Isso que eu ia perguntar, a diferença, porque já existia um grande concorrente, ou estava surgindo na época um grande concorrente, que era um modelo diferente. Sim. E a ProWay veio com um modelo de cursos rápidos. Então, qual que foi a tua sacada nisso? Foi para sair dessa trilha? Sim, já tinha, né, algumas empresas que faziam coisa similar, mas assim eu enxergava que eu poderia estar fazendo aquilo de uma forma mais profissional. E a gente entrou, né, e tinha várias. A gente não entrou assim no mercado que não tinha concorrente, já tinha, né? Isso foi bacana, tá? Porque a gente entrou, achou o nosso lugar ao sol ali, foi crescendo, né, oferecendo isso, quer dizer, oferecendo uma formação profissional em curto espaço de tempo, mas garantindo que lá você ia conseguir atuar, né? Então, e daí a gente também conseguiu ser
sair na frente com muitos títulos, pioneiro aí em trazer, por exemplo, eu lembro que o Linux foi o primeiro dos cursos de Linux que nós oferecemos, o Delphi, né, que é uma linguagem ali. Assim que saiu, você não tinha Delphi ali para fazer no Brasil, tinha em São Paulo e tinha na ProWay. Né? Então, vários, né, não vou lembrar aqui, mas vários títulos aí nos anos 90, principalmente, início dos anos 2000, né, a gente recebia aluno tudo quanto era lugar, né, do sul do Brasil aqui, que vinham fazer treinamento. Mas aí surge a dificuldade, né, Sérgio? Porque enquanto você está treinando, beleza, porque você se capacitou, mas você começa a precisar ter professores. Não, mas já nesse momento, Edinho, quer dizer, eu era professor também, sim, né, em muitos títulos aí, mas a empresa começou, eu trouxe um sócio, né, tá, então ele permaneceu na ProWay por 18 anos, o Ronei Cascais, era um cara tecnicamente assim com um conhecimento estupendo, assim, tá, trabalhou comigo, foi meu gerente lá na Artex, né, então eu tinha já uma visão mais de empresa, ele era muito mais técnico, né, a gente se dava muito bem, né, e daí, quer dizer, a gente se completava aí, tá? Mas desde o primeiro momento que nós lançamos a empresa, a gente já começou a trazer profissionais que nós conhecíamos, né, que a gente sabia também, uma preocupação que nós sempre tivemos, assim, o Leomar é um ótimo técnico, mas ele não tem didática. Não vamos levar esse cara para dentro de sala de aula. Essa é a dificuldade. Tem que tá? ter os dois. Tem. Esse sempre foi a dificuldade, não só em sala de aula, mas do setor de tecnologia. Promover um bom técnico e destruir a carreira dele, né? Quer dizer, ele não serve para ser chefe, não serve para liderar a equipe, ele é técnico, né? Então, ou em sala de aula mais ainda, né? Você coloca lá um cara que sabe tudo, mas ele nem gosta de passar adiante ou não tem capacidade para aquilo. Mas por esse pioneirismo da ProWay, né, de primeiro curso de Delphi, de Linux, e aí você tem que ter uma mão de obra especializada de uma coisa que poucos dominam. Então é muito difícil achar essa mão de obra, né? Na época já era ruim, mas hoje é pior ainda, né? Hoje, assim, ninguém consegue desenvolvedor Java ou C#. Nós, além de ter que achar alguém, teria que achar alguém que tenha conhecimento acima da média e que tenha didática. Então, é complicado, mas aí que faz a diferença, né? Que se fosse fácil, daí a gente teria muito mais gente fazendo aí. Concorrente sempre vai ter, né? E é até bom que tenha para fazer você acordar, sair do lugar e cada vez melhorar mais. Né? Nessa área da concorrência, a CETIL foi a que mais se destacou? O CETIL, né, tem essa história toda aqui, né, ligada a Blumenau, muito importante, né? Então, ele começou lá, como a gente sabe, né, como um pool, né, um birô de serviço para as empresas têxteis, né? Depois virou uma empresa, efetivamente, e começou a trabalhar com soluções para órgãos públicos, prefeituras, né? E criou um setor de treinamento. Né, virou um ramo da empresa CETIL Treinamento e daí também virou uma empresa separada. E esse ramo CETIL Treinamento foi muito forte ali em treinamento, né, durante os anos 90, né, parte dos anos 2000, com uma solução diferente, mais voltada para jovens, né, voltada para adolescentes e jovens, principalmente. Inclusive, para o pessoal se situar, a sede é onde é a Câmara de Vereadores hoje em dia. Isso, por muito tempo foi ali. Depois mudou de nome, né, o próprio CETIL. Né, eu não conheço a história, mas acho que houve uma seleção. Se dividiu, na verdade, né? Não, ela já era dividida, já era empresa, mas usava o nome CETIL, daí acho que deve ter havido uma solicitação ali para que mudasse de nome, virou Cetelbras, né? E daí também com esse nome foi por muitos anos. Ele já perdeu a força, né? Já não era mais um aquilo que era... Criou outra empresa, né? Lembra? Tinha Sim, outro nome lá. Houve. Enfim, mas é isso. Ou seja, tu tá falando aí, Sérgio, vai passando um filme na cabeça, tu falaste do Delphi, meu Deus, Borland Delphi, isso para quem é da minha geração era obrigação aprender Delphi. Eu estou com 42 anos, passando ali pela universidade no final dos anos 90, todo mundo tinha que aprender Delphi. E aí você tem vários desafios nessa parte de treinamento. E aí que eu queria entrar um pouco mais a fundo contigo. Em que parte que você mais se especializou nesses anos que a ProWay foi se consolidando? Foi, de fato, na parte de programação, né? E aí pensando sempre na linguagem mais atual? Ou, evidentemente, você foi atendendo realmente demandas de mercado e necessidades? Porque não faz muito tempo eu ainda ensinava Fortran, para ter uma ideia, demandas das engenharias aqui na nossa universidade. Tem algumas linguagens que o pessoal não valoriza mais tanto, mas ainda é aprendido, inclusive nos meios acadêmicos,
por uma certa demanda de mercado. Como é que a ProWay se posicionou nisso aí? Você está falando da ProWay ou de mim? Da ProWay. Da ProWay. Na tua proposta, e você à frente dela, como é que você foi elaborando essa proposta pedagógica da empresa em relação, né, às tuas visões de mercado? A ProWay veio sempre com uma proposta de formar pessoas, né, e hoje tem uma demanda muito forte para programadores, né, desenvolvedores de sistemas, mas os devs, né? Hoje a gente nem fala mais programador, né? Eles se autodenominam devs, né? Tá? Mas enfim, mas a ProWay sempre tem procurado, e até hoje, atuar em todas as áreas, né? Então isso foi desde o início, tá? A gente formava desde o usuário básico. Se você pegar lá os panfletos da ProWay lá de 1995, eu tenho lá ainda, né? Já tem lá cursos em várias áreas, né? Tem o informática básica lá, que é o Windows, Word, Excel, PowerPoint, né? PowerPoint nem tinha, né? Windows, Word... Era o Office, né? Tinha aquele Access, né, na época também. O Access veio depois, mas assim, enfim, estava, né, aquele pacote ali, né? Já tinha ferramentas da área gráfica, né? Então, a proposta era essa, do usuário e também no desenvolvimento de sistemas, tá? Então... foi dessa forma, né? Eu pessoalmente, né, eu gosto muito, né, da área de desenvolver, você criar as coisas, né, você ver o resultado daquilo, é muito bacana. Mas assim, a partir do momento que a empresa foi criada, eu fiquei ali por 5 anos ainda, ao mesmo tempo, né, tocando a empresa, mas ainda dando aula, né, e tal. Mas chegou um momento que você, professor, sabe disso, né? Dar aula não significa assim você chegar na hora da aula e aparecer dentro de sala de aula, né? Toda uma preparação antes e tudo. E quem cuida muito disso fica inviável, né? Ficou inviável para mim continuar ministrando. Né? Então chegou um momento ali no início dos anos 2000 já que eu saí de sala de aula e fiquei só na gestão. Mas eu nunca me afastei da área técnica, né? Procuro sempre estar bem atualizado, até por uma questão de necessidade. Né? Mas e essa curva, né, Sérgio? Porque lá atrás tinha uma busca por conhecer informática. E com o tempo as pessoas começam a conhecer informática sozinhas, né? Hoje um bebê já mexe no celular e começa a ter que ter especializações. Então foi mudando essa curva, essa trilha. Hoje já é especializações, programação, designer, são mais focados. Só que você tem a concorrência hoje da internet, que acaba tendo cursos autodidatas, enfim. Como é que foi essa mudança da ProWay ao longo desses anos, essa adaptação, para continuar crescendo, porque a ProWay continuou crescendo, continuou muito forte. Então, como é que você se defendeu dessas mudanças e aproveitou até isso para crescer a empresa? Em 82, eu lembro que eu fazia administração na FURB, e um professor, ele assim, meio que trouxe aquilo como como futuro, assim, né? Era o videocassete. Ele disse, esse aparelho aqui vai revolucionar a educação. Não vai ser mais o que a gente conhece hoje. Professor em sala, não sei o quê. Você já sabe o que aconteceu, não aconteceu nada disso. Né? Então, assim, isso foi vários momentos, né, onde se decretou o fim, né, dos cursos como a gente os conhece e tal, pela tecnologia. Tá? Não funciona dessa forma, né? O próprio EAD, nós trabalhamos com EAD, né? A gente tem EAD na ProWay, a gente tem lá hoje mais de 150 títulos em EAD, e são cursos mesmo, né? Mas você tem que ter muita disciplina para fazer um curso em EAD, tá? Senão não termina a formação, né? E aquela interação de sala de aula, né? As pessoas ainda gostam disso, pessoas humanas gostam de interação humana. Gosto de estar ali trocando experiência com os outros, com o professor. Né? Isso, né? Claro que hoje tem uma facilidade muito grande na aula online, quer dizer, ao vivo. Né? Isso tem permitido, que é o trabalho. Né? Quer dizer, você trabalhar online e também fazer cursos online. Tem feito algo nesse sentido? Completamente. Né? A gente tem hoje lá a formação presencial dentro de sala de aula, mas tem também aulas desse formato aí ao vivo, e tem o EAD, tem todos os modos. Híbrido, né? Dá o presencial e transmite também para quem quer assistir à distância, né? Também, tá? Então, assim, todos os cursos, se você fizer um treinamento lá presencial, ele é gravado. Daí ele não é transmitido para fora, né? É transmitido só para aquele grupo. Entendi. Então,
Se você faltar aquela aula, se você estiver fora, estiver viajando, você assiste aquela aula pelo celular e tal, como se tivesse sala de aula. Mas ela é transmitida ao vivo, né? Posteriormente, não é transmitida ao vivo. Não, ela é ao vivo para aquela turma. Não, para a turma, mas quem está fora não assiste, vê posteriormente. Só dentro da turma, só o pessoal que está naquela turma. Então, mas está fora, ele não foi para aula, ele está fora ele de pode sala assistir. de aula. Ao vivo? Pode assistir ao vivo e pode assistir depois. Então, pode ter alunos de outros lugares, se tu quiser. Pode ter aluno de fora. Também. A gente não procura fazer muito isso porque o professor ele, né, teria que dividir essa atenção e tal, mas acontece também. Tá? E tem aquele formato que é, né, de professor tá em sala e os alunos estão espalhados. A gente faz muito, inclusive nas formações. Formações para as empresas, que é um carro-chefe hoje que a gente Já que a gente está falando de ProWay, e assim, chama atenção, Sérgio, porque você, como eu falei, foi mudando a tecnologia e a ProWay foi crescendo. Enquanto alguns concorrentes foram fechando, né, deixando de existir, até a gente citou aqui alguns deles. Mas nunca passou pela cabeça do Sérgio, por exemplo, tem uma empresa em Lins, São Paulo, muito forte de cursos, que foi virando franquias, foi abrindo no Brasil inteiro. Nunca passou na cabeça do Sérgio fazer isso com a ProWay? Sim, não, por quê? Sim, passou pela cabeça algumas vezes, mas a gente teve muito receio de perder o controle, né, o controle da qualidade, né, então, e daí a gente acabou não fazendo, né. E hoje, né, com essa mudança que o mundo tem aí, a gente tem cliente no Brasil inteiro, né, tem alunos do Brasil inteiro. Então, digamos, a presença física de estar lá dentro, em São Paulo, por exemplo, para atuar em São Paulo já não é mais uma necessidade. De ter um espaço alugado, de um custo fixo, isso, né? Acabou, né? Então, assim, hoje, por exemplo, nós temos lá um produto, tá? E daí eu acho que assim a ProWay, né, a gente está com 27 anos aí de atuação, né? Está fazendo agora esse ano 27 anos. Acho que a gente teve uma relevância, né, em relação a Blumenau, o polo de tecnologia de Blumenau, né? Quer dizer, formou muita gente passou por aí, muita empresa, né, conseguiu se tornar competitiva porque os profissionais passaram e tiveram essa formação aqui local, em quantidade e tudo, né? E hoje a gente está, quer dizer, teve aí a própria questão do Entra 21, né, que não é uma coisa da ProWay, mas que a ProWay teve uma atuação muito forte, né, inclusive minha, aí, sendo o coordenador geral desse programa e, né, permitindo que ele se sustentasse, né, tá? Porque que projeto que vocês conhecem que tem 5, 6 anos? Explica um pouquinho até, Sérgio. Eu te pedi isso, tem muita gente que ainda não entende claramente o que é o Entra 21, como é que realmente ele é concebido. Aproveita o gancho para dar um pouquinho mais de informações a esse respeito. Sim, assim, no primeira metade dos anos 2000, tá? Porque a gente acha assim, que a falta de mão de obra é um assunto agora, desse momento. Mas lá, já naquele momento, tá? Já se falava muito, né, na falta de mão de obra, as empresas daqui, né, e do Brasil também. E, assim, a forma como essa situação era vista era diferente, né? As empresas daqui, elas ficavam preocupadas em não vir mais empresas para cá, porque já tinha esgotado, né, a mão de obra. Por favor, não traga mais, não incentive mais outras empresas a virem para cá, porque acabou, né? Isso lá, 2003, 2004. E eu sempre participei muito aí da área, tá? Da Sucesso, Santa Catarina, do Bluesoft, né, da CIB. Sempre fui muito atuante nesses setores e estava ligado aí o que estava acontecendo, né? E a ProWay começou a fazer o quê? A fazer formações para as empresas. Quer dizer, eu formo um profissional aqui e te entrego ele pronto, né? E daí, lá em 2004, eu já atuava no Bluesoft, mas daí oficialmente passei a ser conselheiro da entidade e eu tomei conhecimento lá de um projeto internacional, né, que havia ali, mas estava meio que parado lá na entidade, para formar pessoas. Você conseguiria, se defendesse aquele projeto, tá, conseguir recursos para fazer um projeto tipo que a gente já fazia, mas com recurso vindo de fora, né? E daí eu comecei a trabalhar junto com aquilo, com o Charles, com o professor Ivair, lá do CEDUP, na época, né? E o que era basicamente esse projeto? A gente pegou a experiência que nós tínhamos ali, eu como ProWay, o Ivair lá com o CEDUP, né? E desenhamos um projeto de formação de jovens para que, de baixa renda,
né, para entregá-los prontos como desenvolvedores para as empresas de tecnologia. E esse projeto era um projeto americano, né, de uma fundação chamada Fundação Internacional para a Juventude, International Youth Foundation, né, uma tradução livre aí, ligada ao Banco Interamericano de Desenvolvimento e também à própria ONU. E, o BID, né? O BID. E montou-se lá uma base na Colômbia, em Medellín. Tá? E daí eu fui convidado a ir lá defender o nosso projeto, lá em Medellín. Tá? E também e participar lá de todo um ciclo de conversas e treinamento que tinha lá, que durava uma semana. Eu fui lá para Medellín com muito receio, porque Medellín, naquela época, ainda estava aquele resquício do Pablo Escobar. Né? Eu imaginava Medellín o cara correndo em cima dos telhados lá e sendo metralhado. Né? Tá? Então, assim, cheguei lá, descobri uma cidade maravilhosa, né? Tá? Uma coisa sensacional. Assim, e defendi esse projeto de Blumenau lá, e o projeto foi aceito. E a gente, então, veio com verba internacional, procurando uma contrapartida, e um projeto que era, então, né, concebido ali para formar jovens carentes para o mercado. E a gente tinha a missão ali de, em 2 anos, formar 400 pessoas. 200 em 2006 e 200 em 2007. A gente formou 200 em 2006 e 340 em 2007. Né? A gente conseguiu exceder a contrapartida que era necessária, por isso formamos mais gente. Eu consegui trazer ali, liderando, né, junto com o Bluesoft, né, trazendo empresários e tal. A própria prefeitura entrou com recurso inicialmente, depois o próprio governo do estado, né, consegui lá na época, daí começou os contatos políticos, né, consegui conversar diretamente com o governador Luiz Henrique, que depois virou um entusiasta do negócio, né, ele se dizia garoto propaganda do Entre 21, né, e a gente passou assim nesses anos todos aí por todos os governadores que vocês conhecem, todos eles apoiando muito, mas o nosso contato sempre foi nesse nível, assim, com o prefeito mesmo, diretamente com o governador, para garantir, né, e assim, se você tem um bom projeto que tem entrega, não fica difícil defender. Tá? Então, hoje, por exemplo, né, o meu papel, que é de coordenação geral desse programa, ele está muito mais facilitado, né? Porque a gente mostra o que faz, mostra que consegue fazer mais e continua. Então, assim, hoje, né, o Entre 21, ele já está em todo o estado de Santa Catarina, né? Isso a gente começou esse ano, foi o primeiro ano. Tá? Por quê? Porque o governo do estado olha que diz assim, eu quero uma ação dessa não só ali na região de Blumenau, quero que vá para o estado todo. Ele olhou, tem várias iniciativas assim, ele olhou qual que é a melhor. Né? Ele fez pelo Entre 21. Então, a gente tem uma parceria... Desafio, né? Você está aqui regionalizado, acostumado aqui a formar, sabe como é que funciona. Levar isso para o estado é um desafio grande. E tem um coordenador estadual hoje, é você? Como é que funcionou isso? Eu sou coordenador estadual. Né? E a gente faz a coordenação de todo o programa aqui de Blumenau, apesar de ser do estado, né? Com apoio financeiro da FAPESC, do governo do estado através da FAPESC, e agora a Prefeitura de Blumenau ainda é o maior participante, né? Quer dizer, aqui como região, mas já começando a ter participação das outras empresas. Eu tenho aí agora agendado aí nos próximos 2 meses reuniões aí com pelo menos uns 8 prefeitos, incluindo o prefeito de Florianópolis, o prefeito de Joinville, para a gente abrir isso para o ano que vem. Tá? Então, você já tem polos nesses lugares? Já tem. A proposta nem era essa, tá? A proposta era manter as turmas presenciais em Blumenau, colocar cursos online, ao vivo, né? Para polos. Né? E quando eu falo polos, assim, só naquelas cidades, não, para o estado todo, né? Porque se o curso é online, se você estiver lá, sabe, no extremo oeste de Santa Catarina, no extremo sul, você participa de qualquer lugar. Né? Então, em resumo, o que nós temos hoje? A gente tem 28 turmas, né? Sendo 21 presenciais e 7 online. Em quantas cidades as presenciais? A gente tem as presenciais aqui em Blumenau, Timbó, Joinville, presencial, né? Timbó, Joinville, Criciúma, Itajaí, Chapecó, Criciúma, falei já, né? Falou. São 6 cidades fora Blumenau. Florianópolis, não. Florianópolis, claro. Sim. Acabei não falando Florianópolis. Tá? Uhum. Então, nossa, mas é um desafio gigante assim. E são turmas presenciais. Capilarizou agora, né? Tá?
Com professores de lá, achar tudo isso? Nossa. Sim, com um executor, né? A gente tem parceria com o Senac, né? Então, isso está acontecendo, cada turma dessa aí com 25, 30 alunos, tá? E as turmas online, o legal é que a turma online sempre com 30 alunos, tá? Ela está iniciando ali, né? Com 25, 30 alunos também, e daí com alunos do estado todo. Então, hoje a gente está atendendo já alunos em sala de aula, eu vi o último número ali, não sei se 76 ou 78 cidades diferentes, a gente está com alunos em classe, né? Sendo presencial ou online ao vivo, e no EAD a nossa expectativa é passar de 200 cidades. Tá? Quer dizer, o que a gente fez com o EAD? Todo aquele que não foi selecionado para as 650 vagas que a gente tinha no online e no presencial, eles foram convidados a fazer trilhas no EAD. Tá? E, assim, o EAD nosso não é enganação. Se você fizer a trilha inteira, não vai conseguir fazer em menos de 5 meses. Tá? Vai ser considerado aluno formado pela Entra 21. Porque a gente teve algumas experiências lá de aluno que acabou bloqueando, né? Porque ele tentou passar muito rápido no curso e daí não passava na prova, e bloqueou, né? Não conseguiu. Ou seja, se ele passar é porque ele fez mesmo, né? Fez aquilo lá, passou nas provas e vai, porque eu não vou assinar um certificado, tá? Do Edinho lá que fez a formação do Entra 21 e depois mandar lá para a empresa lá e chega lá assim, pô, esse aqui é aluno do Entra 21, não sabe nada? Sim, queima a gestão do curso, né? Exatamente. Então, 650 vai botar no mercado, é isso? 650 no presencial e online, tá? E a gente está buscando, estão indo atrás ainda. A gente já está com... O último número que eu tive lá era 2.600 alunos que estão efetivamente fazendo o EAD. Tá? E a nossa busca aí, né, eu quero chegar aí entre 4 e 5 mil, né, que façam isso. E daí, assim, lá dentro, você vai ter, para a formação inteira, vai ter que fazer dezenas de cursos, tá? Até fazer a trilha completa. Mas cada curso que você fizer, você ganha um certificado. Tá? Mesmo que você não conseguir fazer a trilha toda, você vai lá e vai fazer assim, ó, faz lógica, algoritmo 1, lógica, algoritmo 2, faz introdução ao Java, SQL. Já tens um início, entendeu? Quer dizer, já tem muito mais do que muito jovem. Já dá para entrar no mercado, né? Já está iniciado. Né? E já tem aqueles certificados para apresentar. Acabar sendo, às vezes, contratado numa empresa como estagiário, tranquilamente, só com essa base. E a necessidade das empresas, né, Sérgio? Lógico, veio uma T-System, veio uma Philips, enfim, empresas que consumiram muita mão de obra local, mas hoje toda indústria grande tem seu próprio setor de desenvolvimento, está cheio de empresas aí de desenvolvimento de aplicativos, etc. Então, cada vez mais essa mão de obra ela é necessária. E você fazer 2, 3, 4 mil, você está preparando para essas empresas uma mão de obra hoje fundamental. Então, assim, números, né? O Entra 21, nesses 17 anos aí, ele já formou efetivamente, tá? Você disse, esse é um chute, eu mostro o nome, CPF, e o que você quiser, tá? Mais de 5 mil pessoas, tá? Beneficiou com o programa Entra 21. Só esse ano, né? E a gente, assim, eu fui muito... de certa forma, a gente foi ousado, quando eu falo eu e a coordenação toda, né? Mas também com muito pé no chão. Tá? O que a gente prometeu, a gente está cumprindo, em prazos, em números e tudo. Então, nós estamos ali, você falou, vamos colocar 600 alunos em sala, a gente colocou mais de 650. Nós vamos colocar o EAD para todos que se inscreveram e não foram selecionados. A gente mandou link para mais de 8 mil pessoas que fizeram a inscrição completa, tá? E estão lá, faz quem quer. A gente não está insistindo. Então, quem está entrando, o que quer fazer mesmo? Eles têm oportunidade, né? Expectativa, né? É chegar no final do ano aí, tá? A gente ter mais de 600 pessoas formadas em presencial e online e passar de 1.000, se Deus quiser, pessoas que fizeram uma trilha completa do EAD. E a gente vai ter milhares que fizeram, né, centenas de cursos diferentes. Quer dizer, fortalecer o Estado de Santa Catarina, né? Não só o Vale do Itajaí, claro que o Vale do Itajaí, né, o Entra 21 está mais consolidado. Eu chego lá em Chapecó, tenho que explicar o que é o Entra 21. Né? A gente está indo agora, vou fazer um roteiro de viagens aí, né? A gente vai para cada cidade dessa que eu citei, vai para Chapecó, para Criciúma, para Florianópolis e tal,
em loco lá, conversar com os prefeitos, conversar com o secretário de Desenvolvimento Econômico, conversar com a coordenação local, ir nas classes, né, para consolidar, né, o que é o Entra 21, tudo isso que aqui em Blumenau já é muito conhecido, não precisa muito explicar o que é o programa, lá a gente precisa começar. Mas tenho certeza absoluta, né, se continuar tendo esse apoio aí, e daí a opção do Estado, tá? Eu realmente, como eu falei, né, a gente se coloca à disposição, né, para tocar isso, sabendo que está fazendo a coisa certa, né, e que está fazendo entrega efetiva. Os resultados provam, né, ao longo dos anos. Assim, guardando as grandezas, né, mas eu lembro que quando lá em 2006, né, 2005, quando eu fui defender o Entra 21, eu era o único lá empresário, entre aspas, tá, que estava lá. Os outros tudo era entidade tal, entidade tal, entidade tal. Eu estava com o Bluesoft. Eu nunca escondi minha condição de empresário. Só a ideia aqui é a seguinte, tá? É uma gestão de PPP mesmo, tá? Nós vamos, nesse programa aqui, a gente não vai comprar equipamento, vamos usar a estrutura de empresas que já fazem isso e levei esse conceito. E se mantém assim até hoje, né? Até hoje, tá? Então, eu até brinquei lá, usei né, um exemplo lá que eu conhecia do Muhammad Yunus, vocês sabem, o cara do banco dos pobres, né, como é conhecido lá em Bangladesh, tá? Criou o banco, ele era um banqueiro, mas ele criou um banco, né, que emprestava dinheiro. Depois virou modelo aí em vários lugares do mundo, né, tal. E, lógico, foi acusado lá, meu Deus, o cara está ganhando dinheiro. Sim, ganhou dinheiro, mas estava fazendo uma coisa relevante. No ano seguinte, 2006, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Tá? Não vamos laurear um cara qualquer, né, numa condição dessa. Então, acho que a gente, se você conseguir fazer uma coisa boa, né, como a gente faz aí, daí eu tenho consciência que a gente está fazendo uma coisa boa, uma coisa correta, que é oportunizar, né? Você não teria condições de ir lá de pagar um treinamento de 500 horas em 6 meses, aula todos os dias, de qualidade, em um lugar que te oferece uma condição, para depois ser, ainda com toda uma coordenação, porque um programa desse não é assim só treinamento, tem todo um guarda-chuva, vou chamar assim, tá? de coordenação que começa desde o momento do processo de inscrição. Todo o treinamento que você vai fazendo, não é só o professor, tem uma coordenação ali trabalhando contigo, um time que hoje é de mais de 50 pessoas de coordenação. Tá? A gente está com também mais de 50 instrutores, que eu estou falando aí de 100 pessoas envolvidas mais de 100 pessoas envolvidas nesse processo todo. Tá? No final, não vai te jogar no mercado, a gente vai trabalhar para te colocar, né, que aquele curso que você fez, você vai para uma empresa que aproveite aquela formação. Tá? Então, a gente está fazendo isso com pessoas que não teriam essa condição. A maior parte dos nossos alunos são pessoas que não teriam como pagar essa formação. Tá? Então, e entregando para as empresas, né, como é que seria? Se Blumenau já falta mão de obra, eu falei que a gente formou mais de 5 mil, esse ano vai entregar só aqui em Blumenau, né, a gente vai, sei lá, digamos, dos 300 e pouco que estão presenciais ali, deve ter 2/3 aqui em Blumenau. Né? Como é que ficaria isso? Como é que esse polo ia sustentar? Ele é perfeito porque ele atende as duas pontas, né? Ele está dando a chance para quem não tem oportunidade e ele está qualificando para a empresa ter essa mão de obra já um pouco melhor, muito melhor, aliás, do que ela teria buscando sozinha. Sim. E daí, assim, o que acontece, né, em paralelo a isso, tá? Que também, né, não tem uma visão tão ampla, mas tá? Daí eu vou até começar de trás para frente. Né? A gente, em parceria com a prefeitura, né, o próprio prefeito, né, os prefeitos todos têm uma participação, sempre, como eu falei no começo da conversa ali, tive uma facilidade muito grande de falar com todos os prefeitos, governadores, porque não tem ligação nenhuma partidária e tal, né? Então isso facilita muito, tá? E o prefeito Mário, que é o prefeito atual, ele tem uma participação muito ativa no programa Entra 21. Ele sugere mesmo, tal. Uma vez ele veio lá, Tomil, tem que botar em inglês, tem que botar em inglês. Eu disse, tem que ter mais dinheiro para botar em inglês, né? Tem que subir a carga horária, não dá para enfiar o inglês lá no meio. A gente conseguiu fazer isso, tá? E daí já tem aí os últimos 3 anos, vamos criar um outro programa municipal.
A gente pode fazer isso. Acho que a gente tem condições, a gente quer crescer. Por quê está fazendo isso? Porque está vendo o resultado. Tá? Está se revertendo em riqueza para a cidade. Está gerando ISS. Esse é o discurso que eu vou ter com os outros prefeitos lá também. Né? Quer dizer, você não está doando dinheiro para ajudar. Não, é retorno do investimento. Né? Ele já percebeu isso. A gente criou um outro programa, que é o More Devs to Blue. Tá? Que programa é esse? É tipo um Entra 21, né? Só que ele pega uma camada acima da pirâmide. Né? Quer dizer, o Eleomar, né, já desenvolve, tem lá, trabalha com freelancer, trabalha com uma empresa, mas precisa daquele up na carreira dele. Pô, esse programa é para isso. A gente fez uma turma piloto ano passado e esse ano a gente está lançando agora, logo vocês vão começar a ver as inscrições aí, para 4 turmas de 25 pessoas, 100 pessoas. Quer dizer, nós estamos falando, além do Entra 21, né, início do ano que vem a gente vai estar entregando mais 100 profissionais em Java, C#, talvez eu vou morder a língua aqui, mas é Java, C#, Python e Genexus. Mas, ou seja, são profissionais que já têm uma certa experiência. Tem uma certa experiência, é um programa diferente. Né? Não é um aperfeiçoamento. 21. Uhum. Daí tem os programas da ProWay. Já que a gente está falando livremente aqui da ProWay, eu estou aproveitando aqui. Tá? Mas por quê? Porque também, digamos, é uma coisa que traz resultados aqui, daí não é só a cidade. Tá? Vou dar um exemplo. Quando eu falo, a gente já fez programas desses aí para as empresas que vocês conhecem aqui, nossas aqui da região, já fez para tecista, já formou muita gente. Eu acho que assim, lá no início dos anos 2000, desculpa, no final dos anos 2000, 2006 em diante, tá? E início da década seguinte ali, a gente formou mais de 300 pessoas para T-Systems, fora o Entra 21, via esses programas da ProWay. Né? Que é o quê? Que programa é esse? Eu digo o seguinte para a tua empresa, Sheila, você tem uma empresa, né, grande, gigante, lá, multinacional, vem lá, eu faço a atração das pessoas, né, todo o processo seletivo, formo e entrego pronto para você. É tudo que a empresa quer. Tá? Quer dizer, a gente, obviamente, né, não substitui lá o teu departamento de RH, né, de marketing, a gente trabalha em conjunto com eles. Tá? Daí tem empresa que diz, faça tudo e me entregue pronto, eu vou participar 0. Outras querem participar mais, querem, por exemplo, participar das dinâmicas, da parte de desenvolvimento de testes e tudo. Mas o programa é esse. Mas sempre de desenvolvimento de programação ou outras áreas também? E-commerce, design? Também, mas assim, a maior necessidade, tá, é devs. Né? Então, a gente trabalhou com... Aqui você falou que eu posso citar nomes, então, né? T-Systems, Philips, a gente já fez programas, Serasa, Experian, né, representando empresas grandes. A Pública Tecnologia, que não é uma empresa tão grande, mas atuante aqui na região, a gente já fez 2 edições, fez para uma empresa de Timbó agora, a P-Controle, Senior Sistemas. Agora a gente está fazendo, por exemplo, empresas de fora, né? A gente está fazendo uma empresa de Pato Branco, uma empresa média, né? A nível internacional, de multinacional, por exemplo, conhecido a nível Brasil, Capgemini. Né? A gente está, só ano passado nós entregamos 100 pessoas formadas, 4 turmas de 25 pessoas. Né? Esse ano a gente já está com 50 pessoas em classe e até final do ano, além dessas 50, pelo menos mais umas 75. Quer dizer, deve fechar o ano aí com 125, 150 pessoas. Capgemini é programa Brasil. Então, o curso é online, né? A captação é Brasil inteiro. Né? Então, o que a gente faz aí, né? pela ProWay? Né? A gente lança a campanha, às vezes aqui em Blumenau não aparece tanto porque a gente foca mais no restante do Brasil. Aqui acaba aparecendo também, mas, né, mais fora. Daí vem lá, sei lá, eu tenho 25 vagas, vem 2.000, 3.000 candidatos. Aí vem toda aquela peneira, né, de processo seletivo. Você tem que passar por teste, tem que desenvolver desafio, passa por entrevista, passa por dinâmica. Tem todo um processo lá, né, um modo de fazer, onde eu vou chegando lá no final, onde eu preciso escolher 25, eu escolho 100. Isso tu tens empresas parceiras que te auxiliam ou é tudo pela tua empresa?
A gente tem empresas parceiras, mas tem um departamento, né, dentro da ProWay que tem lá. A gente tem com psicóloga, com desenvolvedor, com, né, pessoal de marketing. Tem um departamento só para isso, né? A gente internamente chama de ProWay Corp, né, que é só para programas corporativos. Então, a gente tem sempre rodando lá 3, 4 programas corporativos. E não só para empresa de desenvolvimento, por exemplo, a Avan, né? A gente já desenvolveu o programa para a Avan, né, para desenvolver mais um logo na sequência também. Então, a gente forma para eles, né? Então, assim, o que é mais interessante, né? A empresa que participa desse programa não significa, daí não participa do Entra 21, participa dos dois, né? Então, ela precisa de alunos do Entra 21, precisa do More Devs e precisa formar para ela, porque esse aí é como se a sua empresa formasse um Entra 21 para ela mesma. Personalizado dela, né? Focado nela. Por que More Devs? Development, mas More o que é? Mais desenvolvedores para o Blumenau. More Devs. A gente criou, forçou um pouquinho a barra no inglês ali, tá? Porque o inglês ele é digamos, um pré-requisito interessante, tá? Quer dizer, você conhecer inglês ele, né, é interessante como candidato, e dentro do curso tem também 80 horas aí de inglês para reforçar isso. E só para fechar que isso do Entra 21, lá no início o parceiro era Embratel, né? Esse nome Entra 21 vem dessa parceria? Não. O nome a gente herdou do nome que o programa teve. Ele começou na virada do milênio, e como ele era voltado para países da América Latina e Caribe, tá? Ele é assim, entre no século XXI, né? E como ele é em espanhol, quer dizer, o Brasil que é o patinho feio aqui, que não sabe falar espanhol, né? Mas entra, se você pegar um teclado em espanhol, não é a tecla Enter, é a tecla Entra. E 21 é no 21, século 21. Tá? Então, Entra 21. E quantos alunos a família formou nesses anos? Tem esses números? Mais de 100 mil. Mais de 100 mil? Esse mais de 100 mil, eu estou já sendo repetitivo, porque eu sei que a gente apurou isso, né? A gente tem se apurado, e já lá no aniversário de 25 anos, já tinha atingido isso. Então, esse mais de 100 mil já é mais mesmo. Quantos colaboradores você tem hoje? Olha, daí tem assim, tem o pessoal CLT, né, direto, e tem professores, né? A gente tem aí entre profissionais, professores cadastrados, né, ativos aí, geralmente mais de 120 e 130 profissionais que estão atuando ali, né, para a empresa. O que foi mudar para essa sede nova? Foi o grande sonho, o grande objetivo? O que representa hoje ter essa sede diferenciada aí para a ProWay? Ali eu acho que a ideia era dar bem-estar, né, para o nosso colaborador e o aluno, né. O ambiente que a gente estava, inicialmente, né, lá nos anos 2000, né, eu tinha muita vontade de ir para dentro do shopping center, porque estava em alta nessa questão do shopping, né. Então, lá em 2000, a gente começou essas tratativas e pegou o espaço lá que era das Casas Bahia, né. É um espaço gigante, quer dizer, geralmente shopping você tem 20, 30 metros quadrados, a gente tem mais de 300 metros dentro do shopping, né. E tinha assim, toda uma parceria com o Shopping Neumarkt, foi muito boa, né? Foi 18 anos de Shopping Neumarkt, né? A gente acabou ficando lá como uma empresa mais antiga dentro do shopping, tá? Então, só que o shopping não tem janela, né? É um ambiente, né, para esse tipo de atividade, ele começou a ficar restritivo e o espaço também ficou pequeno. E daí surgiu esse prédio, né, bem próximo, né, para a gente não perder também a nossa localização geográfica. E daí eu fui lá, a gente foi lá e quis, eu quero já um andar lá em cima, né, para a gente ter a visão do centro da cidade. O prédio, o Taruma Office, ele fica no ponto mais alto da Rua 7 de Setembro. Então, a gente pegou o andar todo, então tem uma visão 360 graus da cidade, né. Então, o ambiente né, daí o que aconteceu? A gente pegou, quis pegar um andar assim completamente seco, sem nada, e a gente construiu tudo aquilo lá. Então, é piso elevado. Embaixo lá passam quilômetros de cabo de dados e energia, em cima também, né? As salas são todas modulares, então a gente trouxe uma tecnologia aí que é nova no Brasil. As paredes, né, elas são deslizantes, e se você entrar numa sala você não vai perceber, mas eu posso
transformar aquela sala em 3, ou virar um salão, né? E com proteção de som, de imagem, tudo, né? São vidros duplos, né? Com persiana no meio. Então, assim, a gente procurou investiu pesado lá, se endividou bastante, né? Mas para trazer ficou maravilhoso. Eu estive lá e, como eu falei no início da gravação, algo diferenciado, a visão maravilhosa. Você realmente você está tendo aula e pode ter uma visão do centro, inclusive fantástica. Como você falou, pegou lá em cima de uma vez. Então, um investimento que realmente você mostra claramente que tem retorno, né? Sim, a gente também apostou, né, Eliomar? Assim, se você não acreditar no seu negócio, você mesmo não acreditar, né? Claro que eu passei por uns momentos ali bem complicados, né? Porque assim, a gente resolveu comprar o espaço e não alugar. Foi um investimento muito pesado, né? Que a gente fez em todos os sentidos. Então tinha que estar acreditando. E logo em seguida veio a pandemia, quer dizer, a gente inaugurou em meados de 2019, né? E daí naquele ano ali, no final do ano, começou a se falar, em 2020 já parou tudo, né? Então, como é que a empresa lidou com a pandemia? Assim, o conceito lá, né, de curso livre, daquilo que está lá, hoje você não vai encontrar, né, assim, aqui no sul do Brasil, uma empresa que tem aquela estrutura para oferecer curso livre, que é a nossa, né, o formato que a PROE trabalha. E daí, vendo a pandemia, a gente logo conseguiu provar para as autoridades, né, que a gente não é uma escola, né, no conceito, né, a gente trabalha com formação de curso livre. E daí houve, logo em seguida, a gente ficou 2 meses parados, né? Mas daí houve já a liberação para que a gente conseguisse trabalhar, lógico, com todos os cuidados, todo afastamento e tudo, né? Então, a gente conseguiu retomar, tá? Porque senão teria quebrado, né? Pois houve perda de receita, essa questão deu uma mexida na empresa inicialmente? Deu, lógico, né? Toda empresa sofreu com isso, né? Então, nós também sofremos. Mas a gente já estava bem adiantado no EAD, então... Isso que eu te perguntar, fez acelerar um pouquinho esse processo? Foi, daí isso ajudou bastante, graças a Deus. A gente já estava bem adiantado na questão também do curso online. E daí teve empresas, né, que a gente trabalhava, daí que eu não vou citar empresa, mas empresas gigantes, tá, que elas eram contra, a gente já estava oferecendo. Queria fazer já, né? Porque assim, a gente saiu de 300 metros, foi para... né, para 600, 700, mas logo foi pequeno de novo, né? Então a gente queria também expandir para o online. Tinha empresas que não aceitavam de jeito nenhum, não, isso aí não é efetivo, não é a mesma coisa e tal. E daí teve a questão também positiva da pandemia, se é que pode ter, tá? Porque, né, eu sou vítima da pandemia também, né? Tá, uma vítima, então eu não posso dizer assim que a pandemia foi boa para alguma coisa, mas sempre que há uma coisa muito ruim, uma guerra, tal, você tem que se reinventar e ali surgem tecnologias, surgem modos, né? Os grandes avanços da nossa área vêm de demandas nesse sentido, né? Exatamente. Então, assim, na pandemia houve uma necessidade muito grande de tecnologia, né? Então, as reuniões online. Quem que fazia reunião online? Eu tinha que fazer uma reunião, era normal, né? Eu pegava meu carro e ia lá onde tinha reunião. Eu costumo dizer o seguinte, você perdia mais tempo no deslocamento, pegando ida e volta, do que na reunião, muitas vezes. Hoje, não é isso? Qualquer reunião que não seja alguma coisa que necessite network, eu pergunto, mas é presencial? Não, então não vai dar. Não tem por que fazer uma reunião normal, tá? Seja com clientes ou seja com quem for. Exato. Né? Como a gente ganha tempo hoje, né, Sérgio? Passou a ser aceito. Torna-se mais produtivo. Mas a gente já tinha essas ferramentas. Elas foram aprimoradas. Exatamente. Elas foram aprimoradas. Exato. Então, a necessidade... Não tinha credibilidade para isso. A necessidade de profissionais de tecnologia cresceu. Então, você perguntou ali como é que a PROE passou por isso, né? O ano de 2020, a gente teve mais demanda do que todos os anos anteriores para esses programas de formação. E uma coisa muito bacana, tá, que eu consegui daí convencer, teve que começar pela prefeitura e depois com o próprio governador. Tá? Conversei diretamente com o governador Carlos Moisés, olha, não é o momento a gente parar o Entra 21 esse ano, por favor. Mas como é que vai fazer tal? Nós vamos dar um jeito, a gente vai fazer dentro de todos os requisitos que o Estado manda, mas a gente não vai parar. E nós não vamos fazer em 6 meses e entregar em outubro, a gente não vai conseguir. A gente vai esticar isso daqui. Pela primeira vez, o Entra 21 vai passar o final do ano e vai entregar esse pessoal lá em fevereiro de 2021,
tá? E lá eles vão ser empregados, porque as empresas estão precisando. E assim a gente fez. Não parou em 2020, né? E daí, quer dizer, quando a gente estava aí no segundo semestre de 2020, estava já em up o negócio. Tá? Sérgio, é inevitável, tocando da Covid, realmente relacionar com a tua pessoa. Você é um cara que é muito bem quisto na nossa área, na área de TI em especial. Quantos empresários que te conhecem, quantas pessoas que sabem. E eu acompanhei muito esse teu drama em especial, a gente ia acompanhando os relatos, a corrente que se formou em prol da tua pessoa foi uma coisa impressionante. Quantas pessoas nas redes sociais se solidarizando. Quando, até vou abrir aqui um pouco dos bastidores, quando o Sérgio chegou aqui, o Sheila logo confidenciou, inclusive, a esposa, que até então não conhecia o Sérgio. E ela é uma profissional do Hospital Santa Catarina e teve, né, uma das missões de tratar exatamente essa condição do Sérgio e trabalhou lá também junto com a equipe, porque o Sérgio parou na UTI. Se tu me permite falar isso, quer dizer, tivesse momentos muito difíceis da tua vida. Eu confesso a ti que temi pelo pior, analisando tudo que acontecia, os relatos que a gente ia recebendo da tua condição, por mais que seja algo mais privado, mas isso ia correndo entre nós profissionais da área que tão bem te conhecem. Você nasceu de novo? Como é que foi passar por tudo isso e rever que você conseguiu se restabelecer? Não, foi um momento... Eu acho que assim, você... como eu conversei aqui antes com o Sheila, né? É como se te tirasse, né, do teu meio e você fosse sozinho lá para um outro espaço. Né? Você está... Né, não tem mais família, não tem mais nada e... Por exemplo, eu estava bem convencido, realmente, que tinha me convencido, e tem momentos que a pessoa se convence, eu achei que isso nunca ia acontecer. Estava convencido que eu ia morrer. Né? E quem estava... Sim, com certeza. Né? E, assim, claro que a gente aqui não vai detalhar isso, mas eu hoje, né, eu tenho uma empatia muito maior com as pessoas que perdem a lucidez, porque eu perdi, né, fiquei ali... Né? Fiquei o período todo que eu tive no hospital, foram mais de 30 dias, né? 90% do tempo foi dentro de uma UTI, né? Então eu fiquei 25 dias, se não me falha a memória, aí, só na UTI, né? Fui entubado, desentubado, entubado de novo, já para morrer, porque não tinha mais o que fazer, né? Quer dizer, quando você é entubado já é uma coisa crítica, né? Se você sai de intubação, fica totalmente fora da casinha, né? Como eu fiquei, tá? Não reage, né? O pulmão 100% tomado, todo ligado em aparelhos, e ainda por cima, né, com um problema neurológico. Não, esse cara nunca mais vai voltar ao que era, né? O Covid atacou o cérebro dele, porque eu fiquei completamente... E daí entuba de novo, quer dizer, qual a chance? Né? Retorna, né? E daí, por que eu digo que eu tenho empatia? Tá? Porque o cérebro está lá trabalhando. Tá? Eu acho que, assim, mesmo quando você está em coma, você está ali vivendo está indo para outro ambiente que não é nada bom, né? E está vivendo aquilo. Então, assim, no hospital, né, eu fiquei com a gente está na mão daquelas pessoas que estão lá, né? A gente vai ver, assim como em toda a área, né, a gente vai ver pessoas muito profissionais e pessoas nem tanto, né? Mas a maioria são realmente, não dá para entender, eu não consigo nem imaginar eu fazendo aquilo que elas faziam, né? Então, uma dedicação total. Eu saí de lá, né, com um carinho muito grande. Eu acho que fui o único lá que fiz questão de sair, quando eu saí do hospital, de voltar lá na UTI, né, e aí, consegui meio na cadeira de roda ainda, que eu não andava, mas agradecer. Uma coisa tão simples que as pessoas esquecem, né, Sérgio? Fui lá, daí depois eu acabei mandei um bolo para a UTI e outro lá para a enfermaria, né, para o pessoal, porque eu demorei para me desligar daquilo. Então, assim... faz com que a gente... alguns perguntam, quando começa a perguntar, eu digo, olha, eu não vi luz nenhuma de túnel. Tá? Né? Mas a tua visão de mundo mudou? Muda porque a gente, né, como eu falei, começa a ter um pouco uma visão diferente, não de si mesmo, mas também dos outros, né, do sofrimento, do que é hospital, do que é você estar à beira da morte. Né? Então, isso é bem interessante. Eu acho que,
né? Não desejo para ninguém, não queria ter passado por isso, né? Mas já que passei, eu acho que foi como você falou ali, uma experiência de vida. E essa corrente de tantos amigos, tantas pessoas que talvez tu nem conhecia, tu nem conhece até hoje, tanta gente sendo solidária, te acompanhando, desejando melhoras, como é que você encarou tudo isso? Claro, assim, eu tive que me cuidar quando saí do hospital para não entrar em depressão, né? Porque você é muito tocado com aquilo, mas eu também em rede social uso muito profissionalmente, né? Mas eu me senti até na obrigação na época quando eu saí, porque eu via a repercussão daquilo, né? Estava em casa e assim que eu consegui ficar de pé, eu já quis o computador, né? Eu consigo ficar sentado, então eu quero estar na frente. Daí eu fui lá e comecei a ver aquilo e daí eu coloquei lá um depoimento bem, né, do que eu estava sentindo naquele momento e fiquei muito tocado assim com realmente, né? Daí a gente percebe o seguinte, né? Tem muita gente que não gosta da gente, mas tem muito mais que gosta, né? Então essas energias aí que tiram a gente dos lugares piores, tá? Eu acho que eu senti que houve um trabalho maravilhoso lá do hospital, sensacional, né? A Lidiane lá, a esposa do Chile lá, sabe disso, que a gente passou naqueles momentos todos. Mas além disso, eu acho que essa energia que veio da família, né, das pessoas que querem o bem da gente, aí ela injeta lá, sabe? Ela faz a diferença. Ô Sérgio, e em relação ao ProWay, quem é que está junto contigo? Quem é que nos momentos mais difíceis encara junto contigo ali essa dificuldade? Você esteve ausente um bom tempo por saúde, quem é que tocou à frente da empresa? Enfim, família, enfim, quem é que faz a diferença na tua vida nesses momentos tão complicados? A família, né? A família está, a minha família, que está no meu dia a dia. E dentro da empresa eu tenho meus 2 filhos estão lá, a Nayara e o Guilherme, estão na gestão também da empresa, né? Já há muitos anos, né? Começaram novos aí e já estão muito tempo lá trabalhando na ProWay. E eu tenho um grupo lá, né? Um núcleo lá de gestores que bem importante, né? Cada um deles aí nas suas áreas que fazem acontecer, tá? Eu digo sempre assim, né? Quem até usei esse termo, vou usar para o ProWay também. Eles é que tocam a música, né? Que faz o som bonito lá. Eu estou lá na frente só, às vezes tendo que balançar os bracinhos lá como maestro, e às vezes estão tão afinados que nem precisa de maestro, né? Então isso aí foi o que. E assim, falando de ProWay novamente, tá? Essas questões, esses projetos que a gente está fazendo, isso aí dá satisfação muito grande interna, né? Tá? Além desses aí, a gente tem agora alguns programas que eles são voltados, quer dizer, são voltados não para a empresa, né? Profissional liberal mesmo, para as pessoas particulares. Então tem lá programa só para mulheres que queiram ingressar, queiram, né, dona de casa. Eu quero também entrar nesse mundo de tecnologia, eu quero ser uma dev, né? Tem lá o ADAS Dev, ADAS, né? Vem da Ada Lovelace, né? Que, se não me engano é esse o nome, tá? Mas foi a primeira programadora do mundo considerada, né? Tem até um memorial dela, enfim, datas relativas e tal. Então tem esse nome por isso, e ele é um programa de formação só para mulheres. Só feminina, já teve, se não me falha a memória, 2 edições, está começando uma 3ª agora. Então, um programa assim de sucesso, né? Com esse objetivo, né? Quer dizer, você entra e sai numa formação depois de desenvolvimento pronta para ou empreender ou trabalhar numa empresa de desenvolvimento, tá? Tem um outro programa também voltado para dev, né? Parecido com esse que a gente tem na empresa, só que ele não tem atração e seleção. Você que entra no programa, né? Tá? Para desenvolvedores, tá? Que também esse já está, acho que na 3ª edição. Tem um terceiro lá que é bem interessante, que é assim, e aconteceu comigo, deve acontecer talvez com vocês aí. Eu tenho um filho, está lá adolescente, uma filha, e ela não sabe bem o que é, né? É muito normal aí com adolescente, né? Mas eu acho que tecnologia é o caminho para ela. Mas tecnologia onde? Para a área de, será que ela vai dar certo como desenvolvedora? Será que é mais a área gráfica? Será que, né? Então é uma formação, né? Que é para esse público aí,
tá? Que faz esse direcionamento, tá? Que é o Tech Explorers, né? Então, é voltado para adolescentes, jovens, né? Pré-adolescentes. Então, ele dá ali... ele tem uma espécie de estudo vocacional. Ele dá um pouquinho de cada para ir dá um sentindo. pouco de cada, ele vai sentindo, né? E daí, dali em diante, ele vai adiante, tá? É um programa também, teve esse já teve a primeira turma, o pessoal já está em classe, já está indo para o final, e agora está começando uma segunda edição também, com bastante sucesso. São, assim, ações... Além dos cursos normais, sim, né? Então, customizadas, pensando no momento de mercado, né? É. E você como profissional, de tantos caminhos, tantas jornadas, tantos anos já passados, para onde é que o Sérgio vai? Qual que é o planejamento aí dos próximos anos? O que você está pensando? Eu procuro sempre algumas coisas que a gente ouve assim no ar, né? E serve como inspiração, né? Por exemplo, eu sei que de novo, guardando as grandezas aí, né? O Roberto Marinho começou a Rede Globo depois de 60, né? Tá? Viveu até 90 e pouco. Eu acho que talvez se ele não tivesse empreendido, não sei se ele teria vivido quase 100 anos, né? Então, isso torna a gente ativo, tá? A gente está lá, está vivendo com pessoas, está trabalhando com jovens, está, né, se autoexigindo, né? Então, eu pretendo, assim, Leomar, continuar trabalhando, tá? Gosto, né, de atuar... fora da ProWay, né, participar das coisas. A cidade agora está tocando aí o PEDEM, eu estou lá participando, gosto disso, que é o Plano de Desenvolvimento do município. Tá? Então, eu sou conselheiro da CIB, participo das reuniões, gosto daquilo lá, né, participo do BlueSoft, dirigindo os principais programas que tem lá dentro da entidade, né, que é o Entra 21 e o More Devs. Participo do Instituto Gene também como conselheiro, sou conselheiro de inovação de Blumenau, do Conselho de Inovação de Blumenau, né? Já participei de Sucesso, já fui presidente da Associação de Moradores, então eu sempre está envolvido, né? Tá, é uma coisa que eu Aliás, gosto de fazer. O BlueSoft que agora está na presença do Bruno Tiergarten, né? Isso. Bruno foi meu colega de universidade, colega de classe, que legal. nós estudamos juntos a vida toda e tal, então... renovou bastante a presidência. O Henrique já fez um belo trabalho, o Henrique Bilbao, né? Sim. Também, né? Claro, não desmerecendo ninguém, mas eu digo assim, trazem novos ares, jovens que estão se aventurando no bom sentido de pegar cargos de expressão, lideranças que estão sendo criadas na área de TI, que são muito importantes também, né, Sérgio? Vai renovando o ciclo, né? Eu acho que cada momento, né, ele necessita de um profissional diferente na frente de uma entidade como essa, né? Então, no caso específico aí do BlueSoft, né, a gente já teve aí o Joy Linder, que era um empresário reconhecido no setor, né? Depois veio o Henrique, já com uma pegada mais elétrica, né? Tá? Tá? Então, isso foi bem bom também. Agora, o Bruno, que também é um cara jovem, né? Mas já é empresário, já tem uma base ali, né? Eu lembro quando eu fui presidente do Instituto Gene, né, eu convidei, ele era um dos diretores já do Gene, isso já lá em 2012, quando eu fui presidente do Gene, tá? A minha gestão lá de 12 até 14, se não me falha a memória. Então, são pessoas aí que já, né, estão na área, né, há algum tempo, né, e fazem acontecer. Né? O professor Udo Schroeder está à frente do Gene, né? O Udo, foi o professor de administração na época da faculdade. Eu conheço o Udo também há muitos anos, né? Tem essa liberdade de chamar de Udo aí, porque a gente trabalhou, fez bastante coisa juntos, né? O Udo era vice-reitor da FURB, o Natel, né? Como reitor, ele era vice-reitor, e daí ele me sucedeu no Gene, tá? E está lá hoje, né? Ele está na frente aí do Gene e das ações do Centro de Inovação, tá? Então, são pessoas aí que estão fazendo a roda da tecnologia girar em Blumenau e do empreendedorismo. E para fechar, e a tua empresa? Qual é o planejamento dela? O que tem aí para os próximos anos? Como é que tu estás vendo essa gestão da tua empresa? O que ela vai continuar atuando? Vai no mesmo segmento? Tem alguma novidade por aí? O que vocês estão imaginando? Não, a gente está sentindo, né, essa procura, a necessidade cada vez mais de formações, mas sem perder. Tem essa preocupação muito forte, né? Tanto no EAD quanto no online, né? Sem perder a qualidade, sem ter medo de assinar o certificado que está saindo de lá. Então, essa é a intenção. E, de uma forma assim, hoje, né, como eu falei, a questão da pandemia acelerou isso. Tá? Você pode ter uma empresa nacional, né, sediada em Blumenau. Né? Então, principalmente no nosso ramo.
Tá? Então, eu acho que a ideia é essa, nossa missão aí é fazer com que a ProWay seja referência nessa área de formação, né? Não mais só aqui em Santa Catarina, como a gente já, graças a Deus, é hoje, mas a nível nacional. Então, é isso que a gente tem buscado e tem conseguido, né? A gente tem uma multinacional dessa indica não, né? A outra vê, a gente já tem trazido, tá? Tem conversado aí, eu citei a Capgemini, mas tem outras empresas também que a gente está trabalhando aí que dão essa, digamos, essa chancela, né, da entrega, né? Porque essas empresas aí não são brincadeira, né? Você vai lidar ali com profissionais de peso, né? Que a exigência é muito grande, então tem que fazer a entrega. A palavra do momento é essa. É isso? Fechou? Na verdade, Edinho, tá aí a prova. Esse é Sérgio Tomil, a gente sabe da caminhada, sabe da competência, sabe da forma com que ele atua. Não é à toa o que ele construiu, não é à toa a marca que ele idealizou. E vem construindo, né? Muito. Muitas empresas já não contam mais a história. Infelizmente, pararam pelo caminho, mas a dele continua muito sólida, um pensamento, raciocínio muito atual, sempre envolvido com as práticas atuais de mercado, muito por conta desse envolvimento, sempre presente nas classes empresariais, nas gestões que interessam exatamente ao bem da sociedade. Essa é uma dica, inclusive, para muito empreendedor, quer dizer, se conectar mais com a sociedade, estar mais próximo, para muito político também, né? Viver mais essa realidade, ou seja, é por isso que ele continua na crista da onda, e literalmente fazendo com competência, atuando em cima das práticas emergentes e, evidentemente, trazendo conteúdo de qualidade sempre. Então, Sérgio Tomil. Cumprimos com o objetivo, né? A gente que acompanha mais de perto, a gente vê que tanto o Entra 21 como a ProWay, ela não deitam em berço esplêndido, né? Cada ano se inova, cada ano cresce mais, cada ano não fica em cima das glórias que já passaram e trazem inovações que trazem mais benefícios para a nossa sociedade. Então, esse era o objetivo, trazer para você, nosso seguidor, para quem ainda não conhecia ou quem não tinha tanta riqueza de detalhes, tanto a empresa ProWay quanto o programa Entra 21, você que está buscando se especializar, você que está buscando aprender, está buscando uma carreira, então aqui duas baitas caminhos para você seguir, para você crescer na sua vida, e para você que está empreendendo, está aqui uma baita inspiração. Então o programa foi pensado nesse sentido e acho que cumprimos com o objetivo. Lembrar novamente nosso patrocinador master que está por trás de tudo isso, está propiciando isso, trazendo isso aqui para você, esse conteúdo de graça, gratuito. Então Melhores Imóveis, a sua imobiliária, Diego, Jason, procure eles. Você quer comprar, quer vender, quer alugar, mas só tem a característica e não sabe onde é que tem esse imóvel, fala com o Diego, fala com o Jason, eles vão atrás do melhor imóvel para você. Melhores Imóveis BNU. Siga eles no Instagram. E lembrar novamente, né, Sheila, que a gente está com o nosso portfólio aí de aparições para você vincular sua marca conosco, vincular sua marca, divulgar para esse público qualificado. Toda semana, uma entrevista aqui de uma pessoa gabaritada, está aqui o Sérgio mostrando, né, conhecimento aí de sobra e muito conteúdo para você aprender. Então, colhe sua marca conosco e venha com a gente nesse projeto, né, Sheila? É isso aí. Nos chame lá no inbox do Instagram, a gente encaminha o nosso Media Kit aí para você conhecer um pouco mais dos nossos valores aí para patrocínio. Nos siga lá no Instagram, @NoTopoOficial, no Facebook também. E as nossas plataformas, você assiste a entrevista no YouTube com o canal No Topo Podcast e você escuta em qualquer plataforma de áudio também como No Topo Podcast. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Sérgio, então, câmera e microfone para tuas considerações finais, mais uma vez agradecendo muito a tua presença, especialíssima em todos os sentidos. É a primeira oportunidade que eu tenho de conversar contigo depois do que tu passaste. Tinha muito essa vontade, inclusive, de te reencontrar, de poder te ver assim tão bem, novamente, firme e forte, e que com certeza aqui, mais uma vez, abrilhantasse com o teu relato, a tua presença, a tua experiência que é tão grande, e só te desejar sucesso sempre. Muito obrigado para você que ficou aí esse tempo todo aí nos assistindo, né? Sucesso aí para o No Topo, né? Que siga, né, o teu trabalho, Leomar, Edinho, Sheila. Obrigado por estar ouvindo. Você sabe que é um risco botar um microfone na mão do italiano, né? Vocês quase não têm chance de perguntar, ele fala sem parar. Mas, né, a proposta é essa, eu vim aqui para falar, então estou aí, tá? Muito obrigado pela oportunidade e um abraço a todos. Tá certo. Foi isso. Mais uma entrevista tão especial, que sirva de exemplo para você o que o Sérgio contou, as experiências, que possa servir de inspiração para você seguir adiante, mostrar que é possível,
né? Buscar a qualificação, buscar através exatamente da boa iniciativa, da coragem empreendedora, né? Dos bons princípios, da ética, da moral, você evidentemente também alavancar os seus negócios, que sirva realmente de base, e nós estamos aqui também sempre à inteira disposição. Continue nos acompanhando, continue junto conosco no topo, que com certeza nós estaremos aí caminhando juntos em prol sempre de um sucesso para toda a sociedade. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência, fiquem sempre conosco e até o próximo episódio com mais um convidado muito especial. Valeu, até lá!